Vamos para cima? Abra sua Bíblia, Mateus 25. Nós estamos na série As Parábolas de Jesus. Como é que é o nome da série? Eu falei que a gente ia meditar em 7 parábolas. Hoje é a quarta? Terceira? Não sei. Mas eu vou chegar à conclusão, irmão, que eu vou meditar em várias. Porque são 44 parábolas. 44 parábolas. E aí quando eu paro para escolher qual o texto que eu vou usar, eu oro e peço direção a Deus, eu fico na dúvida, irmão. Que de 44, vou te falar um negócio, umas 30 devem falar muito ao meu coração, mas muito. Então eu falei 7, mas pode ser que a gente chegue em 10, amém? Quem está sendo abençoado pelas parábolas de Jesus? Eu tenho falado muito do reino, porque as parábolas são do reino. Jesus tentando explicar verdades eternas, presta atenção. Jesus tentando explicar verdades eternas, coisas que talvez demoraríamos anos para entender. Ele tenta pegar exemplos práticos, coisas do nosso dia a dia, faz comparações, faz analogias, para que eu e você possamos chegar o mais perto possível da revelação do reino. Jesus nunca pregou uma religião. Presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é uma revelação, isso é muito forte. Jesus nunca pregou uma religião. Jesus nunca abriu uma igreja. Jesus não defendeu uma tese teológica. Inclusive Jesus, o principal título que ele buscava, o que ele veio cumprir, apesar dele ser chamado em Hebreus de sumo sacerdote, de fato ele é, apesar dele ser reconhecido como profeta, e ele é, até o próprio Islã o reconhece como profeta, não como o maior profeta. O Islã reconhece Jesus como profeta. Inclusive, há 14 citações de Jesus no Islã, no Corão. Tem pouca gente que sabe disso. Apesar de Jesus ser reconhecido como rabi, quem não se lembra de Nicodemos, o discípulo da madrugada, que ao encontrar Jesus, ele chega e se apresenta. Irmão, quem é Nicodemos? Eu estou falando do líder da Suprema Corte de Israel. Alguém sabe o que é a Suprema Corte? O STF. Pensa o Alexandre de Moraes. Eu sei que é quase impossível uma coisa ser ligada à outra, mas se esforça, porque era mais ou menos isso. Pensa o Alexandre de Moraes ligar para um pastor, uma referência na nação, reconhecido como mestre, como rabi, como influência, falar assim: pode me atender aqui em casa de madrugada? Por quê? Eu tenho medo da Globo ver. Conseguiu entender? Só para não sair uma nota no jornal, só para amanhã não parar a internet e começar aquele inferno no Instagram. Mas eu precisava encontrar com você. Tem um negócio na minha alma que precisa aprender contigo. Nicodemos vai até Jesus e fala: sabemos, no plural, sabemos que tu és um mestre, tu és um rabi, em aramaico, Raboni. Quando ele fala sabemos, sabe o que ele está dizendo? Eu represento uma classe, eu represento um povo, eu represento a elite do judaísmo, e lá nós reconhecemos, e isso nós não discutimos, que tu és um rabi, um rabino. A questão de Nicodemos não era mais se ele era um rabino, é se ele era de fato o Messias. Aí a conversa muda, porque o nível sobe muito, porque rabino teve muitos, inúmeros. Na Talmud você vai ver inúmeros rabinos reconhecidos pelo mundo judaico. Agora, o Filho de Deus,
Eu não vou pregar sobre isso, estou só fazendo estou clareando a ideia, para a gente entrar. Então Jesus, ele, apesar de ser sumo sacerdote, apesar de ser profeta, apesar de ser rabi, de ser mestre, o principal título que ele carrega não é nenhum desses. O principal título que Jesus almejava e que ele veio buscar e que ele veio construir, conquistou, porque ninguém deu, ele conquistou. A Bíblia vai dizer que ele conquistou nome acima de todo nome. Está escrito, ele conquistou. O termo recebeu é conquistou. Ninguém deu a Jesus, ele conquistou o nome acima de todo nome. Ele foi coroado de glória. O que é ser coroado? Você fez tanto, mais tanto, mais tanto, meu filho, que eu vou te dar uma coroa. Mas o principal título que Jesus carregou sobre os seus ombros foi de rei. Foi de quê? Foi de quê? Pastor, como é que você sabe disso? Por dois motivos. Quando ele está preso no pórtico de Salomão, quando ele está preso na casa de Caifás e de Anás, sendo julgado pela madrugada, que inclusive ele foi julgado de forma ilegal, era proibido julgar pela madrugada, mas eles quebraram a lei para tentar falar que é justo. É uma coisa muito engraçada. Agora veja, quando ele está lá, dois sacerdotes o interrogam, dois sacerdotes da mais alta cúpula o interrogam, e ele não abriu a boca, como um cordeiro mudo ficou calado. Agora é engraçado, para o sumo sacerdote ele não deu uma resposta. Quando ele chegou diante de Pilatos, quando ele chegou diante de uma autoridade romana, e aí a conversa começou, não é se ele era um sacerdote, se ele era um profeta ou se ele era um rabino. A conversa foi: tu és o rei de Israel? Tu és o filho de Deus? Agora ele começa a responder. Aí eles dizem. Analisa. Sabe o que ele estava querendo dizer? Chega uma hora que ele não conversa mais com a religião, porque ele não veio discutir religião, ele veio implantar tanto é que ele falou assim: dê a César o que é de, comparando o governo dele a um reino. A principal característica que eu quero que você olhe para Jesus hoje é ele como rei. Jesus não veio ficar discutindo bases teológicas. Você pode ver aqui por inúmeras vezes, ele resumiu muito fácil. Ele falou: gente, isso é muito simples. O que vocês não podem entender é o reino, ele deixou claro. O que vocês têm dificuldade, irmão, eu estava conversando com o pastor Emerson, hoje mora no México, está há 4 anos lá, mas ele é de Los Angeles, ele é criado na cultura americana, em uma cidade onde está inserido o contexto de Hollywood, uma cidade de artistas, de pessoas bilionárias, milionárias, de pessoas que têm uma mente incrível, uma mente brilhante, mente criativa, pessoas que influenciam o mundo através do entretenimento, da cultura. Ele vive lá, é amigo de Will Smith, de Justin Bieber, de Kanye West. E ele, conversando comigo, falou assim: Pedro, nós temos um grande desafio, e o maior problema da América Latina é a mentalidade. Como eu estou no México há 4 anos, é discrepante, é distante, como que o latino pensa pequeno, tem medo das coisas, medo do sistema, medo do chefe, medo do pastor, medo de tudo, como que aceitam facilmente as imposições sociais. Por isso que o americano rompe tanto. Ele me falando, não idolatrando a América, porque senão ele não estaria morando na cidade do México. Isso mostra o amor que ele tem para a América Latina. O cara sai de Los Angeles para morar na cidade do México, tem que amar, tem ou não tem? E isso eu fiquei meditando, falei: gente, nós temos tanta dificuldade de entender o reino. Eu vou falar da parábola, nem li o texto.
Nós temos tanta dificuldade de entender as coisas do reino. Nós temos que parar de discutir igreja, irmão. Até porque o termo igreja, lá vai, tem um propósito porque que Jesus usou. O termo eclésia no grego não foi Jesus que inventou, ele se apoderou de um título. Da mesma forma que ele se apoderou do termo apóstolos, que também não era um termo religioso. O termo apóstolos nunca foi religioso. Você nunca vai ver no Antigo Testamento o termo apóstolos. Pastor Pedro, então por que Jesus se apodera desse título? Porque ele está dizendo assim: eu vou apoderar de títulos que falam sobre o reino e não sobre a religião. Quem que usava os apóstolos? Roma. Roma, diferentemente da Babilônia, do Egito, da Síria, dos medos persas e dos mega impérios que a terra conheceu, Roma entendeu algo. Roma chegou a uma conclusão, porque todo império, quando tomava um território, pegava aquele povo, tirava da terra, tirava da sua geografia, da sua cultura, da sua religião, e os forçava de forma humilhante, vexatória, a ir para a sua terra, e trabalhar para eles lá na outra terra longínqua. Presta atenção, Roma entendeu um código: nós não vamos mexer na religião deles, deixa eles adorar o Deus deles, tem problema não. Nós não vamos mexer na casa, na família, no terreno, deixa eles com o terreno deles, com o lote deles, com a casa deles, até bom que eles têm. Nós não vamos tirar ele do bairro, da casa, da cidade, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos deixar ele produzir, gerar, e a gente coloca uma coisinha chamada imposto. Você nunca parou para pensar que você tem um sócio de 27%? Você nunca parou para pensar, irmão, que você pode ganhar 1 milhão, se você pagar os impostos certinho, você tem que deixar 270 mil no... Toma, faz o que vocês quiserem. Só entende imposto quem paga imposto, meu irmão. Quem não paga imposto nem sabe o que está acontecendo. Vem tudo embutidinho e você não vê. A primeira vez que eu recebi uma boleta de imposto, só de imposto, nessa igreja, eu liguei para o financeiro na hora. Eu fiquei 1 hora andando para um lado e para o outro. Falei, não tem outro jeito não? Não, tem que arrumar outro jeito. Pastor, se você quiser ficar na lei, tem que ser assim. Falei, meu Deus do céu, sou crente, sou pastor. Jesus falou, dê a César o que é de César, porque ele não conhecia o... Deixa para lá. Até me perdi. O que eu estava falando? Qual que era o contexto? Não. Roma. Produza, faça, prospere, ganhe. Todo mês um Zaqueu batia lá na porta da sua casa. Zaqueu era cobrador da mesma forma que Levi era cobrador de impostos. Quem era Levi? Se tornou Mateus. E Zaqueu ficou tão incomodado, porque Zaqueu pensou assim: como pode um homem tão bem remunerado, com uma comissão tão alta, que tinha um cargo tão desejado à época, que era ser um cobrador de impostos para Roma? Porque os cobradores de impostos tinham uma comissão. Quanto mais eles conseguissem arrecadar, eles recebiam uma fatia, para ele ter motivação de ficar em cima dos caras. Vamos pagar, cadê o imposto? Chegava com 4, 5 soldados na casa do cara, tipo uma milícia mesmo, irmão. Presta atenção. Jesus usa o termo apóstolos, porque Roma fez uma coisa. Roma pega uma pessoa, treina ela para ensinar cultura romana. Cultura romana, qual é o termo? Qual é o termo? Então Roma não tira você da sua região e te leva a Roma. Roma pega um apóstolo e envia para dentro da sua casa. Você pode ver que Roma foi o primeiro império a investir em cultura. Por isso que você vai ver que toda a cidade romana tinha um anfiteatro, porque tinha apresentações, danças,
musicais. Por isso que você vai ver Coliseu, entretenimento. Mas na verdade, através da cultura, Roma estava entrando na sua mente. Roma estava entrando na sua forma de pensar o mundo, de ver a vida, de enxergar conceitos. Então um apóstolo sempre era enviado. Roma, vamos supor, Roma tomou Belo Horizonte. Na hora, Roma se organizava, o império, e falava assim: precisamos enviar os apóstolos. Colégio, escola, faculdade, entretenimento, livros, apresentações, música. Estão me entendendo? Diga amém. Aí Jesus, então, como ele vai implementar um reino, quem era o império da época? Então ele usa coisas da época, está conseguindo entender? De forma abusada, de forma atrevida, de forma ousada, estratégica, inteligente. Jesus é muito mais perspicaz que você imagina, irmão. É porque se desenharam um Jesus todo assim. Eu lembro do Jesus, o Otávio aqui da igreja, cadê o Otávio? Está aqui hoje não, né? Imitou Jesus, fez o Jesus, né? Nas nossas apresentações. Aí entra o Otávio. Irmão, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Aí entra o Otávio. Desenharam esse Jesus para nós. Não vão te desenhar um Jesus que vira mesa. Não vão te desenhar um Jesus que chega em um templo, pega uma mesa, vira ela de cabeça para baixo e aos berros manda todo mundo vazar. Não vão te desenhar esse Jesus. Esse Jesus é desequilibrado. Jesus é meio doido. E Jesus é meio... Não é bonitinho. Irmão, se Jesus viesse hoje, a religião teria muita dificuldade de entender quem Ele é. Ele sempre abala o sistema. Ele sempre vai mexer com o que a gente acha que estamos fazendo para Deus. Sempre. Agora, a segunda coisa que me chama a atenção, por que ele vem implementar um reino, é que ele usa o termo eclésia para tratar o grupo dele, a tribo dele, o movimento dele. Ele chama de eclésia. O que era uma eclésia? Se você jogar no céu Google, coisa mais simples, uma pesquisa de Google, eclésia era uma reunião aberta aos cidadãos gregos, para que qualquer cidadão grego, nesta reunião chamada eclésia, pudesse tomar decisões pela cidade ou tomar decisões pelo governo. Então, de forma resumida, o que era uma eclésia? Uma reunião de pessoas livres. Se você jogar no Google vai dar assim: uma reunião de pessoas livres para decisões que influenciaria o governo. Dali nasce o conceito da democracia. Conseguiu me entender? Diga amém. Dali nasce esse conceito de que a voz do povo é a voz de Deus, de que o povo é do povo que emana todo o poder. Sabemos que isso tudo é uma mentira, uma falácia, é uma narrativa, mas amém. A gente já sabe que o povo não manda em nada. Agora presta atenção. Mateus 25, eu já estou terminando. Abra para mim, por favor, no versículo 1. Eu só precisei ilustrar um pouco mais o contexto do reino. Por quê, pastor? Porque eu creio no reino. Porque o que eu busco é o reino. Agora, sabe o que é tão contraditório? Me pergunta o quê? Se você fizer qualquer faculdade teológica, se você fizer qualquer seminário livre, se você entrar em qualquer escola de teologia, você não vai ver uma matéria inteira dedicada ao reino. Você vai ver matéria dedicada a anjo, a demônio, até demônio. Que crente sabe o nome dos demônios tudo, né? Pomba gira, Zé Pilintra, tranca-rua, capa preta, vai falando. E não acaba. Mas se te perguntar do reino, se te perguntar as 44 parábolas, é perigoso a gente não saber. Você não vai ver faculdades dando matéria do reino. Talvez seja que o diabo quer nos cegar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente
importa. Se tem uma mensagem, pastor Pedro, eu não vou vir mais na Boas Novas não, eu vou mudar, eu vou parar de vir aqui, eu estou cansado, você fala demais, a igreja sei lá, não estou achando vaga, qualquer coisa do tipo. Se você nunca mais vier nessa igreja, é óbvio que isso é uma força de expressão. E tivesse uma mensagem, pastor Pedro, qual mensagem que você quer que eu carrego da imagem do Senhor, daquilo que você me ensinou? O reino, mentalidade do reino, visão do reino, entender o reino, se portar. Então, já que tem um reino, existe um rei e eu sou filho dele, você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Responde, meu filho e minha filha. Pois é. E por que até hoje você se porta como escravo? Eu não mereço. Filho não pergunta se merece, filho vai lá e mete a mão. Quem pergunta se pode comer é o empregado. Filho vai lá e destampa as panelas. A mãe nem terminou, é assim ou não é, tio? Você está lá na cozinha ainda, está terminando os negócios, é confusão na cozinha. O filho já está assim, mãe, dá licença aqui, deixa eu pegar. Ô, mãe, está demorando muito. Ainda fica reclamando, filho. O funcionário entra e fica assim, ó. Prato. Copo. É assim ou não é? É ou não é? Filho é filho. Pastor Pedro, por que você é meio largado assim, parece até meio folgado? Porque eu sou filho. Talvez eu acreditei tanto que eu sou filho, que deu certo. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que eu sou filho de Deus. Filho. Existe um rei, existe um reino. Se eu sou filho, eu sou um príncipe. Agora veja, se eu sou príncipe, todo príncipe, ele tem que ter um comportamento de príncipe. Ele tem que ter uma postura de príncipe. Ele tem que ter um caráter de príncipe. Senão se torna escândalo, se torna um problema, senão um reino ruim. Você vê aí a Inglaterra, o que está acontecendo? Já bagunçou o negócio todo. Está tudo esculhambado. Você pode já notar que muito em breve não existe mais família real na Inglaterra. Pode anotar. Não vão suportar o título, não vão suportar carregar a coroa, não estão mais formando pessoas para reino, para monarquia. E até mesmo o conceito de governo que a gente crê, irmão, você pode até acreditar que a democracia é o melhor governo, viu? Você pode até acreditar que o socialismo é o melhor governo, você pode até defender que o comunismo é o melhor governo, você pode ser de direita e pensar que o Estado liberal é o melhor governo, mas para mim, biblicamente falando, não existe democracia, socialismo, comunismo, existe teocracia. Pastor, o que é uma teocracia? É como Israel vivia, é como nós vamos viver. E dentro dessa teocracia existe uma monarquia. Jesus é rei. Jesus é o quê? Só que ele não te trata como súdito. Essa é a diferença. Você não é o bobo da corte. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Vou terminar, Mateus 25. O reino do céu será, pois, semelhante a 10. A 10. Primeira coisa, 10 fala daquilo que é total. 10 mandamentos. 10 virgens. 10 dedos na sua mão, 10 dedos no seu pé. A cabala judaica acredita que 10 são as emanações do homem. O que são emanações do homem na visão judaica cabalística, pastor? Que quando Deus faz o homem do pó da terra, como uma árvore, esse é o conceito judaico e bíblico. Deus colocou 10 raízes, que através dessas 10 raízes, desses 10 fios, desses 10 tubos,
é que Deus derrama no homem e que o homem consegue se manifestar nesse mundo. Um outro dia eu falo das 10 emanações. Amém? Amém? Então são 10 virgens, está falando de uma totalidade. Ele está falando da igreja no todo. Amém ou não amém? Vou ser bem objetivo. Pois será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, e saíram para encontrar-se com o 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão vocês comprar óleo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, as virgens que estavam, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi? Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Me dá sua atenção, vou ser bem breve e objetivo. São 10 virgens. Aqui está falando da igreja. Existem 2 tipos de crente. Existem 2 tipos de cristão: os prudentes e os loucos. Os prudentes e os desequilibrados, descompromissados, irresponsáveis. São crentes, vem na igreja, lê a Bíblia, ora de vez em quando, jejua raramente. Existe todo tipo de pessoa numa igreja. Existe aquele que crê muito, que ora, que busca, que está com o fogo sempre aceso. Mas existe aqueles que vira e mexe: estou meio desanimado, irmão. Minha filha nasceu. Aí começa: comprei um sítio. Eles têm de comprar um sítio. Na vida do crente é um problema. Crente, eu acho que não deveria ter sítio. Aluga um sítio. Aluga, meu filho. Quando você arruma esse sítio, você quer ir para o sítio que dia? Sexta, sábado e? Aí dia de semana você é preguiçoso. Que dia que você vai na igreja? E assim levemente o sítio foi sua pedra de tropeço. Mas para não assustar quem já acabou de comprar um sítio, tem culto quarto, tem células na semana. Presta atenção. 5 prudentes, 5 imprudentes. Todas 10 tinham fogo. Tinham o quê? Todas 10 tinham o quê? Começar no fogo é fácil. Começar queimando é fácil, profeta Roger. Primeiro ano de crente é uma delícia. Tudo é novo, está apaixonado. Descobriu que existe um outro mundo. As escamas caíram, os demônios foram embora. Cada louvor toca na sua alma. Cada pregação é: meu Deus, o pastor pregou muito. Não, irmão, já preguei essa mensagem tem 10 anos. É porque você que não tinha ouvido. Tudo é maravilhoso, incrível. Passa 2 anos, agora ele vai trabalhar na igreja. Esse negócio de começar a trabalhar na igreja não dá 6 meses. Que? Eu tô vazando. Por quê, meu filho? Crente está pior do que no mundo. Esse fofoca, fala mal dos outros, dá tombo, pede dinheiro e não paga. Vou parar aqui para não entrar na parte sexual. Deve ter algum visitante por aí e vai falar assim: esse pastor é louco, então vou me conter para você achar que eu sou normal.
Esse você tem de trabalhar no ministério. Você vai ver cada coisa. Você quer saber se uma pessoa é crente, irmão? Quanto tempo que ela trabalha na igreja? Se ela trabalhou um pouquinho, irmão, já é suficiente para separar se ela é menina ou se ela é madura. Que o menino, meu filho, escandaliza muito rápido. Porque vai ver coisa. Pastor, tem adultério na igreja? Tem. Toda igreja tem. Sério, pastor? Mas eu nunca fiquei sabendo, a minha igreja é muito séria. A sua igreja se porta seriamente quando descobre. Essa é a diferença. É como eu reajo ao que eu sei. É como eu me porto ao que eu descubro. É como eu trato o pecado. Porque tem igreja que é conivente. Porque às vezes o próprio pastor é um Davi, que como ele adulterou com Betseba, não pode repreender o filho que caiu com a filha, porque ele não tem moral. Então tem muito pastor que é conivente com muitas coisas, porque ele é igual. Ele é permissivo, porque ele na verdade está dizendo assim: deixa lá, vai deixar nesse irmão aí, que eu fui ou sou igual. E aí a gente vai vendo todo tipo de pessoas dentro da igreja. Mas existe 5 que queimou, a outra 5 queimou. O problema da nossa fé, irmão, não é como começa, é como termina. O problema não é o evento, o congresso, a conferência. O problema é como que a mente do pastor Pedro vai ficar após o evento. Se ele vai ficar vaidoso, soberbo, arrogante, metido, ou se ele vai continuar vindo domingo, ficando lá na porta, cansado, pregando, abraçando o povo, ajudando os irmãos. Não é como começa, não é como começa o evento, é como termina. Não é quando começa o sucesso, dá 1 ano, 2 anos, 5 anos de sucesso para alguém, dá 10 anos de prosperidade, riqueza para alguém. Começar bem, todo mundo começa motivado, animado, com boas intenções. Eu duvido que alguém saia de casa com má intenção. Hoje eu vou bater o carro em alguém. Hoje, primeiro que aparecer na minha reta, eu vou enfiar o carro na traseira dele. Acontecem acidentes de percurso. Sabe, raramente alguém vai acordar e falar assim: hoje a minha esposa vai ver o que é o demônio. Hoje eu vou atormentar essa mulher de manhã, de tarde e de noite. Eu sei que em alguns momentos da nossa história, os casados há um bom tempo sabem o que eu digo. Tem dia que você acorda e fala: eu vou dificultar a vida desse cidadão. Vou. Mas esses dias, espero eu, que sejam breves, passageiros, e que logo volte a paz e a lucidez. Mas existem esses dias. Mas veja, elas saíram com boas intenções. O problema é uma palavrinha chamada tempo. Sabe por que você está aqui sentado me ouvindo hoje? Pessoas de todas as idades, e a maioria não é adolescente. A maioria não é adolescente. Porque essa igreja e eu e o meu ministério passou por uma palavrinha chamada tempo. O evangelho que eu prego hoje talvez não difere em nada do evangelho que eu prego há 5 anos atrás. O teor, o conteúdo, a mensagem. Mas existe uma coisa agora que é fruto. Esse fruto é que me avaliza. Esse tempo é que alguém observou e falou assim: dá para confiar. Isso está no seu subconsciente. Você não faz essa decisão no consciente. Quando você se adere a algo, você se adere pela história. É assim ou não é? O piloto de avião não é famoso pela faculdade que ele fez, pelo curso que ele fez. O piloto de avião é contratado pela quantidade de horas que ele tem. É assim ou não é? Você não pergunta para o seu médico que vai te operar: você formou em qual faculdade? Você já fez isso? Só se for doido. Ninguém faz isso. É assim: quem indicou? Quantas pessoas já operou? Ah, ele é o médico da fulana. Ah, olha, o médico da fulana é meu médico. É o médico da ciclana. Porque são essas coisas que só o tempo nos dá, é que vai avalizando
o nosso conteúdo, o nosso caráter, a nossa índole, o nosso coração, a nossa integridade, ou não, ou vai reprovando, ou vai mostrando quem é quem, é isso ou não é? É isso ou não é? Então, o que você precisa se concentrar, vem comigo e eu já estou concluindo. O que eu quero que você concentre é uma coisa. Uma coisa. Não se preocupe com a intensidade do começo. Se preocupe sempre em ter estoque, em ter gordura, em ter profundidade, em ter raiz, em ter estruturas bem sólidas. Como? Estudando, como lapidando o seu caráter, como preservando a sua integridade, a sua moral, como não deixando de praticar aquilo que te trouxe até aqui. Irmão, tem gente que trabalha princípios maravilhosos, a humildade, é servo, é disposto, é proativo, ajuda todo mundo, e aí ele vai fazendo aquilo repetitivamente por inúmeras vezes, vai estudando, se capacitando, aí ele chega no sucesso. O sucesso é um problema, porque existe uma sensação de conseguir, existe uma sensação, irmão, o evento foi lindo, quem esteve aqui sabe o que nós estamos falando. Sabe qual é a minha sensação agora? Eu já fico aqui comigo como pastor, rapaz, ano que vem eu preciso manter isso, né? Entendeu, Leozinho? Mais meme, meu Deus. Pastor Pedro, o que foi isso que você fez? Um rascunho de uma trombeta. Quando ouviu-se um grito, levanta, arruma, o noivo está chegando. Ali está falando da trombeta soando. As trombetas estão? As trombetas estão? Guerra na Rússia. O templo quase sendo reconstruído. Há poucos dias atrás, a ONU mandava mais do que os presidentes. A OMS, um líder mundial, falava o que era o melhor para a sua saúde e falava: você não pode sair de casa, você pode, você vai. Terremotos, maremotos. Quando se ouvir falar fome aqui, fome ali, fome sempre existiu, amém ou não amém? Agora fome na Inglaterra. Essa fome que Jesus está falando ali é uma fome de um lugar que nunca teve fome. Fome em nações de primeiro mundo, como teve na Europa na pandemia, no lockdown. O problema do mundo não é mais comida, é distribuição. É isso ou não é? É isso ou não é? Quando se ouvir falar em pandemias, em pestes, porque pestes e pandemia é a mesma coisa com linguagem diferente, amém ou não amém? E aí eu poderia entrar em 1 milhão de profecias escatológicas que estão assim, ó, borbulhando. Está quase transbordando a panela já. O leite já está subindo, ó. O leite já está subindo. Hein? Vocês estão aí? As trombetas estão soando. Aí, ai. E agora? Acende a candeia. Lembra que elas dormiram? Que elas o quê? Cuidado com a distração. Não vou entrar nisso por causa da hora. Cuidado com a distração. Não durma. O diabo quer que você venha para a igreja e durma aqui dentro. Então acorda esse irmão que está do seu lado. Não é dormir e fechar os olhos não, irmão. Tem gente que está com os olhos fechados, está mais ligado que você. Mulher é assim, irmão. Está lá na cozinha, está lá na varanda, você está no telefone aqui, quem é ela? Ela quem? Gente, calma, não é igual lá da igreja, tem que pagar uma conta lá.
Entendedores entenderão. Seja bem-vindo, Léo, ao time Quem é Ela? Time novo, quem é ela? Presta atenção. Não deixe o cansaço fazer você tirar os olhos de Jesus. Pelo contrário, está cansado, está triste, está magoado, está dando tudo errado, está decepcionado com o seu pastor, está decepcionado com a sua igreja. Volta a olhar para Jesus. Talvez é porque você olhou para o lugar errado. Talvez é porque você olhou para o lugar errado. Não tinha mais fogo, não tinha mais o quê? Não é como começa. Não deixa o fogo se apagar. Não deixa o fogo se apagar. Ele está voltando. Pastor, e se ele não voltar? Posso dar notícia? Posso? Você está indo? Ô glória! Que isso, pastor? Tá. Você sabe que tá. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu velei meu avô agora, semana passada. Meu avô Ad. E eu vi uma cena que a minha fé foi amadurecida demais. Eu fui enriquecido na fé no velório. Eu vi o meu sobrinho Daniel, filho da Carol, minha irmã, pendurado no caixão, quase o caixão caiu. Eu vi meu avô fazendo assim com a mão, ó. Vai virar o caixão. O menino pendurou, ele queria ver o que estava no caixão. Eu vi meu avô virando em cima dele. E aí eu fiquei falando assim, eu fiquei pensando comigo, falei, gente, meu avô chegou um ser que eu nunca nem vi na minha vida, agora já sou apaixonado por ele, já faz parte de nós, mas que nunca esteve entre nós, de repente surgiu aqui dentro da nossa casa. Surgiu um ser na nossa casa que agora a gente faz tudo por ele, que é nosso, que dá vontade de se morder, fala assim, você é das nossas entranhas, você é do nosso sangue, você é do nosso DNA, você carrega meu nome, menino. Eu mordo e falo, você carrega meu nome, pro resto da minha vida eu vou saber, você carrega o meu nome. E eu vejo o meu avô indo, e meu sobrinho chegando. Você acha que por hora eu não pensei assim, gente, o negócio está sendo trocado, está acontecendo a substituição. Já é meu pai, já é minha mãe, daí a pouco sou eu. Psiu. Não tem jeito, vai chegar. Eu vim trazer você para a realidade. Vai chegar esse dia. E a pergunta é: tem óleo? Tem reserva? Se preparou? Aí vou acordar aos 45 do segundo. Eu posso só terminar o texto te escandalizando e deixando a explicação para a semana que vem? Posso escandalizar mesmo e deixar a explicação para a semana que vem? Põe um texto para mim, eu termino. Já põe lá no final, deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 11. Não, põe um 10. Põe um 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi? Quem estava aqui domingo passado? Por favor, me ajude, sério. Só para eu ver uma questão se eu preciso ganhar tempo ou não. Rápido. Qual era o nome do evento? Fala. Nupcial. Bodas do Cordeiro. Nós aprendemos semana passada que a bodas do Cordeiro não fala somente da salvação, fala do reino. E você já aprendeu comigo que o reino não tem a ver, o reino tem a ver com obra. A salvação é dom gratuito de Deus, para que ninguém se vanglorie diante dele. A salvação é o quê? A salvação é o quê? Se é gratuito, está significando o quê? Não depende do meu esforço, não depende do que eu faço,
não depende das minhas obras, não depende do meu mérito. Ali não está falando de salvação, está falando do reino. As parábolas são do reino. As parábolas são porque ao mesmo tempo que elas não vigiarem em guardar o óleo, o texto vai dizer que elas eram virgens. Sabe o que está dizendo? Era santa, só não tinha obra. Virgem significa santo, puro, imaculado. É crente, porque ninguém aguarda o noivo se não for crente. Só não tinha obras. E nós descobrimos que a bodas do cordeiro é só para quem tem obras. Por isso que o noivo chega e fecha e vai para a festa nupcial. Aquelas outras que não tinham obras tentaram sair correndo. Sabe o que é isso? Gente que vai sair tentando fazer de tudo para Jesus quando descobrir que está morrendo, que o tempo está acabando. Aí vai ficar batendo na porta. Vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Mas essa porta agora não se abre, porque existe um tempo que nós estamos vivendo hoje, que você nem precisa bater na porta, é Ele que bate na sua. O tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo que é Ele que está pedindo para entrar. Vai chegar o tempo que você vai pedir para entrar, e se você não tiver obras, serviço ao próximo, serviço ao rei, você não vai entrar. Pastor, vou ser salvo? Vai. Pastor, vou para o céu? Vai. Lembrando que isso é uma linguagem metafórica, isso aqui é figurativo e não é igual, é semelhante. Amém ou não amém? Não é igual, é semelhante. Aí o noivo respondeu lá, ó, quem é que está batendo na porta? É a fulana, não conheço não. Esse não conheço está dizendo assim, eu não vou te atender. Quem o Pai conhece? Aqueles que praticam a sua palavra, aqueles que são fiéis aos mandamentos. Estes são os que o Pai conhece e considera. Pastor, mas Deus não me conhece? Conhece, mas talvez não te considera. Fica de pé no seu lugar. Olha para mim. O papo é maduro. Deixa eu falar para vocês. O papo é maduro, irmão. Eu não vim aqui domingo de manhã cansado, moído, que eu poderia ter colocado qualquer outro irmão. Pastor Euler está aqui, pastora Raquel, tem uma equipe maravilhosa, está aqui o Roger, Marco Laviola, tantos ministros que tem aqui na igreja. Poderia ter convidado alguém. Não, eu não vim aqui depois de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para massagear ego, para fazer a gente rir. Eu vim te amadurecer. Eu vim gerar em você, primeiro, visão do reino. Segundo, compromisso com esse reino. E terceiro, consciência de que nós temos pouco tempo. Você não é eterno no sentido físico, no sentido matéria. Então cuide daquilo que tem eternidade, que é a sua alma, que é o seu espírito. Que Deus abençoe a todos. Você pode aplaudir Jesus? Avisa duas pessoas do seu lado assim, ó. Faz assim, o noivo vem aí. Não fala mesmo, fala, um noivo vem aí. Fala, irmão, um noivo vem aí. Felipe, o noivo vem aí. Filipes, o noivo vem aí, tá? É, amém. Ô Léo, você arruma um jeito de arrumar vasilha com óleo, tá, Léo? O noivo está chegando, viu? Viu, Moisés? Vocês dois, o noivo está chegando, viu? O trombeta está soando. O noivo está chegando, viu, igreja? Fecha os teus olhos.